Fala pessoal, tudo bem? Professor Leonardo Rezende. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante para visualização e análise de dados, que é o Power BI, né? Business Intelligence, né? Ou inteligência de negócios. E a versão do Power BI que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é a versão do Power BI Desktop, tá? Que é uma versão gratuita da Microsoft. Você tem algumas versões aqui de Power BI, tá? E especificamente eu vou falar da Power BI Desktop, que é uma versão, como eu falei, gratuita. Aqui você tem o site da Microsoft, onde você pode baixar essa ferramenta, tá certo? Eu aqui tenho alguns projetos já realizados, tá? Então vou mostrar para vocês especificamente um projeto na área de mercado financeiro, tá? Onde vocês podem fazer boas análises e visualizações gráficas de tabelas relacionados a dados das empresas. Bom, vamos lá. Cliquei aqui numa planilha Excel que eu obtive no site da B3, tá certo? Onde eu tenho aqui informações de 3 ações, tá? Brasileiras: Braskem, Petrobras, que é a Petro 3 e Petro 4, que são ações da Petrobras, Petro 3 e Petro 4. 3 são ações ordinárias e 4 são ações preferenciais. Eu não vou entrar nesse momento nesses detalhes, em outro momento podemos entrar. Essa planilha ela não se encontra dessa maneira, tá? Cada empresa tem a sua planilha, quando você vai baixar esses dados na B3, e você tem aqui, eu baixei de um ano, né? Do dia 25/7 do ano passado até o dia 25/7 desse ano, tá certo? Aqui, 25/7, até dia 24/7 desse ano, tá bom? Então, antes de trabalhar com o Power BI ele não vai fazer o tratamento, modelagem de dados para você. Você tem que fazer essa modelagem de dados. Em um outro momento eu posso fazer um vídeo mostrando como que se faz o tratamento de dados para que o Power BI, né, interprete não, você faça análise no Power BI. O Power BI não vai fazer isso para você. Mas quando a tua tabela estiver toda organizada, modelada assim, o que você vai fazer? Você vai clicar, né, no programa, abrir o programa e vai começar a fazer esses ajustes e geração de tabelas e de gráficos que eu vou mostrar agora, tá? Hoje eu vou mostrar com um projeto pronto e numa outra oportunidade eu posso fazer com vocês, desde buscar informação num determinado local, né? No meu caso, como eu estou buscando informações de ações da Bolsa de Valores, do Bovespa, eu fui no site da B3 e baixei essas planilhas. E essa planilha que eu acabei de apresentar para vocês já é uma planilha modificada, tá certo? Eu modifiquei, o que a gente chama em análise de dados de modelar. Eu modelei essa planilha para ficar no formato onde o Power BI consiga extrair as informações que eu vou solicitar. Lembrando que o Power BI ele vai fazer o que você determinar. Portanto, se você não trabalhar os dados e não analisar os dados de forma correta, você pode estar gerando informações erradas também, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um projeto já feito. Vou abrir o projeto baseado nessa planilha que está aqui, tá certo? Então, abrindo o projeto, tá? Um projeto que eu chamei de projeto 3, está aqui aberto. Tá, vamos lá, ele vai abrir aqui, tá vendo? A informação é da Microsoft, esse programa. Esse programa na versão Power BI Desktop, ele é gratuito, tá certo? E com isso vocês conseguem realizar, analisar, né, visualizar muitas informações interessantes através de tabelas, de gráficos, tá certo? Antes de abrir aqui, eu vou só listar rapidamente o que a gente vai trabalhar. Bom, eu tenho as datas, né? E eu, na verdade, vocês sabem que a variação dos valores das ações, elas vão oscilando já no decorrer do dia. Então, o que eu fiz aqui foi pegar a média do dia. A média de abertura, quando a bolsa abre, o valor mais alto que ela chegou, valor mais baixo, o fechamento e o fechamento que eles chamam de ajustado e o volume de transações, quantas movimentações de compra e venda foram feitas naquele dia, tá certo? Bom, aqui está a planilha aberta, tá bom?
essa planilha. Deixa eu fechar aqui as informações, depois eu vou abrir para mostrar para vocês, mas só para vocês verem a primeira planilha, tá? Essa aqui, ela vai analisar ações por um período de julho de 2022 a julho de 2023. Aqui, eu clico para saber as informações de uma empresa de forma individual, por exemplo, cliquei aqui na Braskem, tá? Quando eu clico aqui na Braskem, vocês vão perceber que eu vou ter, cliquei aqui de novo na Braskem, vocês vão perceber que vai aparecer apenas informações, olha lá, mudou já, referentes à Braskem, tá vendo? Então, a média de abertura e a média de fechamento para o mês de julho e a média do volume de transações. Eu posso também, ao invés de colocar a média do volume, eu posso colocar o volume total também. Basta modificar aqui o que eles chamam aqui no Power BI, isso aqui é um chamado dashboard ou painel, né? Então, nesse painel, eu coloquei todas as informações que eu preciso. Como que eu faço isso? Bom, aí eu vou tirar aqui ações da Braskem e voltam a ter, né? Eu estou analisando ações de três empresas, Braskem e a Petrobras, aliás, na verdade duas, né? Que a Petrobras com ações ordinárias e preferenciais. Então, estou analisando duas empresas, né? Ações delas. E aqui eu tenho, por exemplo, quando eu passo o cursor do mouse, eu tenho os valores, né? De cada ação e a média dos valores dela por mês, tá bom? Se eu quisesse colocar dia a dia aqui também eu poderia colocar, tá? Quando eu clico aqui no gráfico e eu venho aqui em visualizações, tá vendo? Eu tenho todas as informações de como eu gerei essa tabela, tá? Dados também, ó, tá vendo? Eu tenho dados aqui que é a minha planilha de empresa, então eu tenho todas as informações que eu preciso para montar. Isso aqui é uma tabela, né, com a média, eu já mostrei aqui para vocês. Aqui eu tenho a média de volume, então se eu quiser saber o volume, toda vez que eu encosto o cursor do mouse, eu recebo a informação, tá? E aqui é o que eles chamam de narrativa inteligente, aonde o próprio Power BI gera uma espécie de relatório falando sobre o comportamento dos gráficos que foram gerados, né, no caso pelo projetista, no caso, né, somos nós. Então aqui ele diz, ó, entre julho de 2022 e 2023, a Petro 3 teve um maior aumento em média de fechamento, enquanto a Braskem teve a maior redução. Aí tem os percentuais aqui, tá? São informações baseadas no mercado financeiro, tá certo? Então, pessoal, inicialmente é isso, tá? Outra coisa também para poder fechar interessante, por exemplo, você está aqui vendo um gráfico e você acha que a visualização não está boa, então você clica em cima desse gráfico e vem aqui, ó, modo de foco. Ele vai apresentar para você, tá vendo? Em tela cheia, onde você consegue ver melhor. Outra coisa, se esse gráfico aqui não está agradando na forma que está, por exemplo, você pode vir aqui e mudá-lo. Tá vendo lá? Eu tirei a seleção como área e deixei apenas o gráfico de linha, né? Que é o gráfico de linha, aí que voltei para o gráfico de área, tá? Esse gráfico de baixo está o gráfico de linha e ele está dando aqui a média de fechamento, tá bom? Eu coloquei aqui as análises, seleção, período tal, né, de julho de 2022, julho de 2023, e eu poderia ser mais específico se eu quisesse nessa planilha, tá bom? Então você, aprendendo a utilizar essa ferramenta, você pode ser muito mais prático ou mais específico, tá? Essa que eu fiz é uma planilha didática com exemplo para mostrar para vocês uma análise, tá, de ações e análise gráfica, análise tabelar, mostrando aqui alguns parâmetros, tá certo? Aqui é a mesma coisa, a tabela eu não estou vendo muito bem, eu venho aqui, ó, clico, tá? Aqui eu consigo visualizar melhor, tá vendo? Tá? Julho, que aconteceu a abertura, fechamento, o volume de transações em média, e aqui eu volto para o relatório. Claro que você poderia colocar essa tabela mais completa, poderia colocar a média de baixa, a média de alta, tá? E assim vai de acordo com as possibilidades, que são muitas, que a ferramenta te possibilita. Tá certo, pessoal? Então, foi só uma geral para vocês, tá? Se vocês quiserem baixar, fazer o download do Power BI Desktop, que é uma versão gratuita aí da Microsoft, vocês podem fazer, e no decorrer, né, eu vou continuar fazendo aulas sobre, inicialmente eu vou focar no mercado financeiro e depois eu vou focar em outros tipos de planilha também, outros tipos de análise, para montarmos aí nosso dashboard e bem atrativo, bem interessante. Lembrando que essa ferramenta é muito usada em empresas, né? Ela é uma ferramenta de
inteligência de negócios, ela pode ser usada em várias áreas, então é interessante, de repente, um aprofundamento, né, nessa ferramenta. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, até a próxima.